Daniel Vorcaro, o dono do extinto Banco Master, é sobre ele que a gente vai falar agora, Berenice e Guta. Porque ontem ele recebeu a segunda visita do pai dele, o Henrique Vorcaro, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso para negociar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. A visita do pai ocorre em meio às tratativas para a delação premiada. Desde a semana passada, Vorcaro tem discutido com a sua equipe de defesa a construção dos temas a serem apresentados nessa possível delação. Além disso, Vorcaro já sinalizou que deseja negociar uma proteção para sua família no acordo de colaboração. Isso porque o pai e a irmã Natália entraram na mira da Polícia Federal sob suspeita de terem se beneficiado de desvios do Banco Master. A ideia da equipe do ex-banqueiro é negociar uma cláusula para que eles não respondam por crimes envolvidos nesses fatos. Isso, porém, vai depender do andamento das negociações. Em conversas com interlocutores, Henrique Vorcaro tem dito que não quer ser incluído como delator sob a justificativa de que não cometeu nenhum crime no caso. E aí, caso a PGR e a PF exijam que ele admita a prática de algum delito, Guta e Berenice, essa exigência pode travar o avanço das negociações. Agora, Guta, desde o dia 19 de março, quando o Vorcaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, a gente já ouve falar, a gente já discute aqui no jornal também e no canal da Oeste sobre essa possível delação premiada. O que a gente tem no momento, conforme a perspectiva que foi traçada pela equipe de defesa, é, em 45 dias, o escopo inicial do acordo vai ser apresentado, provavelmente, à Polícia Federal e à PGR. E aí, a partir desse momento, é que seria possível negociar as condições do acordo, como o cumprimento de pena, devolução dos recursos, que é um ponto importante sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco também. Quero te ouvir, Guta. Então agora nós estamos diante de negociações preliminares. Ainda não começou a colaboração premiada, como você bem disse. Então, haverá um momento oportuno para isso, mas depois ainda esse acordo precisa ser homologado pelo ministro André Mendonça. E aí sim a coisa realmente começa. Agora, em relação ao pai de Daniel Vorcaro, ele teria recebido, então, mais de 2 bilhões de reais numa conta vinculada à REAG, a essa gestora de fundos de investimento que está aí no olho desse furacão, com esse envolvimento com o crime organizado no Brasil, e também tinha esses fundos relacionados ao Banco Master. Então, veja, é uma quantia expressiva, 2 bilhões de reais. Então, veja, o Daniel Vorcaro, nesse momento, ele vai tentar proteger a sua família de alguma forma e vai utilizar isso como uma barganha. Agora, veja, e vai ser até bom quando a gente tiver a presença do professor Marcelo aqui, para entrar mais profundamente nesse tema, mas eu acredito que é um pouco difícil que isso avance, porque, veja, o delator, ele consegue os benefícios para si. E quais são esses benefícios? O mais gravoso deles, vamos dizer assim, o melhor de todos é quando o delator não é nem denunciado. Ele nem vai responder ao processo. Não sei se chegaríamos a esse ponto com Daniel Vorcaro, mas ele pode ter também a questão da redução da pena, de perdão até de multas, de não teria que ressarcir alguma coisa, enfim. Depois que já conseguissem bens para esse ressarcimento, o delator ficaria livre também com o seu patrimônio. Então, veja, são discussões em torno do delator e não da família, de outras pessoas que seriam beneficiados pela delação dele. Agora, eu entendo que nesse momento preliminar, ele vai utilizar todas as cartas que ele puder, até para que ele possa sentir até onde ele pode ir, até onde ele vai entregar, o que compensa para ele. Ele vai entregar e vai receber que tipo de benefício? Porque você imagina, se ele entrega o ouro, entrega ministros, enfim, e no fim das contas ele não consegue o benefício, aí ele perdeu os relacionamentos com as autoridades, perdeu a futura influência que ele ainda poderia ter, porque a gente sabe que no Brasil nem até o passado é incerto, o que vai acontecer lá na frente? E aí ele já minou essas relações? Então, certamente, essa colaboração premiada aí, ele está jogando ainda, ele está vendo o que realmente compensa
para ele firmar essa colaboração. Bom, falando em compensação, né, Berenice, ele está preocupado mesmo com a dispersão do dinheiro dele, porque, de acordo com fontes ligadas ao dono do Banco Master, ele teme que uma parte, eu diria, relevante do dinheiro que ele distribuiu por fundos mundo afora desapareça antes do fechamento desse acordo. E aí, mesmo depois da liquidação do Master, é importante que a nossa audiência saiba, o Vorcaro ainda manteve uma fortuna bilionária espalhada por uma rede muito complexa de fundos de investimento no Brasil e no exterior também, administrados por gestoras fora do conglomerado do Banco Master. Berenice. Exatamente. Inclusive, houve uma comunicação em relação a esses bens que ele tem fora do país, uma comunicação do Banco Central pedindo justamente o bloqueio desses bens para assegurar de alguma forma, né, que as pessoas sejam ressarcidas em algum momento, as pessoas que foram vítimas do golpe do Banco Master. E o próprio pai dele e a irmã ficaram no alvo da Polícia Federal justamente por isso, porque estavam ali tentando ocultar o patrimônio. A própria namorada, ex-namorada, que desapareceu, né, ainda ontem, a CPI do crime organizado que está atrás dela, querendo a convocar, mas a influencer desapareceu, a ex-namorada do Vorcaro, né, que me fugiu o nome agora, mas enfim, ela também recebeu ali, passaram para o nome dela, né? O Vorcaro passou para o nome dela uma quantia que chega a quase R$500 milhão. Então é muito dinheiro mesmo, e ele vem tentando, de alguma forma, assegurar que esse patrimônio não escorra pelos dedos, né? A Guta colocou muito bem isso, porque o passado é incerto também, né? Nem isso a gente pode garantir. Veja o exemplo dos irmãos Batista, e depois de uma delação, né, sequer ficaram presos. E hoje viajam, desde que o Lula voltou ao poder, viajaram já no avião junto com o presidente da República, fizeram várias negociações lá na China e hoje eles são praticamente, eles detêm o monopólio, né, da indústria da carne bovina e tantos outros setores que estão nas mãos dos irmãos Batista. O Vorcaro também é um homem novo, relativamente, e acredita que essa delação não vai, de alguma forma, o prejudicar, mas sim o beneficiá-lo, colocando ele fora da prisão o quanto antes, né? Pelo menos é o que promete o histórico de injustiça no nosso país, Daniel. Eu falava da Marta Graeff. Onde está a Marta Graeff, inclusive, que não compareceu a 2 comissões recentemente no Congresso Nacional, mas disse por meio da assessoria dela, do seu advogado, da sua defesa, que não sabia de nada do que estava acontecendo em relação ao Master. Bom, são 7h42. Eu sigo com você. Eu tenho mais um ponto para você, Berenice Leite, porque o Banco Master ele já enfrentava muitas dificuldades antes de tentar um negócio de risco. Com a Caixa Econômica Federal também, não é? A Caixa chegou a analisar essa proposta. Por que esse negócio não foi para frente? Não foi para frente porque 2 servidores técnicos, não são cargos comissionados, servidores de carreira da Caixa Econômica Federal, analisaram e perceberam que era uma operação de risco. O Banco Master queria vender letras de crédito, títulos podres, assim como fez com o BRB. Só que a Caixa Econômica Federal barrou isso à época. E o que aconteceu com os servidores? Eles foram afastados de suas atribuições logo depois, né, dessa negativa ao Banco Master. É daí que começa, né, um dos indícios que tem que ser investigado sobre essas relações governo federal. Por que esses servidores foram afastados? Eles deveriam ter sido promovidos, né, porque evitaram que a estatal, que a Caixa Econômica Federal, também ficasse no prejuízo. Se isso tivesse acontecido no caso do Banco de Brasília, eles não teriam avançado até mesmo para tentar comprar ações, se tornarem sócios desse banco falido. Agora, Daniel, fica cada vez mais evidente também, até porque as reuniões fora da agenda no Palácio do Planalto, Daniel Galípolo, nomeado pelo presidente Lula, na iminência de assumir o comando do BC, também teve ali uma reunião presencial, né, com mais 3 ministros de governo, do governo petista. E o presidente Lula jura que não tem nada a ver com essas negociações do Banco Master, mas sequer consegue explicar por que essas 4 reuniões fora da agenda não foram oficializadas
ali no site do Palácio do Planalto. Então, há muito a ser explicado. E quando a gente fala que não é só no âmbito de autoridades do Judiciário, nem do Parlamento, é a República mesmo, porque envolve autoridades dos três poderes.